Não veio apenas interromper a morte eterna. Ele veio estabelecer uma vida plena, inteira, restaurada desde a raiz. Quando Jesus fala de vida em abundância, ele não está prometendo uma existência sem lutas, mas uma vida que não é mais vazia, fragmentada ou sem sentido. A abundância de que ele fala começa no relacionamento com Deus e se estende para todas as áreas da vida. Isso fica evidente quando o apóstolo Paulo afirma, na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 10, que se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A reconciliação com Deus não apenas resolve a culpa do passado, mas inaugura uma nova forma de viver no presente. Vida abundante começa quando o homem deixa de viver separado de Deus e passa a viver reconciliado com Ele. Essa vida não é incompleta nem carente, porque ela tem sua fonte em Cristo. Paulo declara na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 10. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Em Cristo não falta nada essencial para viver bem. Isso confronta a mentalidade de quem vive sempre insatisfeito, sempre achando que precisa de algo a mais para ser pleno. Jesus ensina que a plenitude não está em acumular coisas, mas em estar nele. A vida abundante começa quando entendemos que não somos definidos pelo que nos falta, mas por quem nos sustenta. Essa verdade ecoa no Salmo 23, versículo 1, quando Davi declara: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Esse salmo não descreve uma vida sem desertos, mas uma vida cuidada, guiada e suprida por Deus. Jesus, ao se apresentar como o bom pastor, retoma exatamente essa imagem. Vida abundante é viver sob esse cuidado constante, sabendo que mesmo nos processos difíceis não estamos abandonados nem desamparados. O apóstolo Paulo amplia essa compreensão ao afirmar na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 3, que Deus nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. A vida abundante começa no âmbito espiritual, mas não termina ali. Uma vida espiritualmente saudável impacta a mente, os relacionamentos, a família, o trabalho e as decisões diárias. Quando Jesus ocupa o centro, as bênçãos de Deus não são fragmentadas, mas ordenadas. Isso também corrige a visão distorcida de futuro que muitos carregam. O livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11, revela o coração de Deus ao dizer: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jesus veio revelar esse Deus que não pensa em destruição, mas em esperança. Vida abundante inclui aprender a confiar que Deus está conduzindo a história, mesmo quando o processo ainda não terminou. Por fim, essa vida é segura porque está ancorada na obra completa de Cristo. A carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 25, afirma que Jesus pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. A salvação que Jesus oferece não é parcial nem temporária. Ela alcança o homem por inteiro. É por isso que vida abundante não é um momento isolado, uma emoção passageira ou um evento pontual. É uma nova condição de existência. Quem entende o propósito da vinda de Jesus começa a viver de outra forma, porque já não vive para sobreviver, mas para glorificar a Deus em cada área da vida, caminhando em plenitude, mesmo enquanto ainda está em processo. Tendo compreendido que a vida abundante começa quando entendemos o propósito da vinda de Jesus, o Senhor agora nos conduz a um ponto decisivo dessa vida, a maneira como ela é sustentada no dia a dia. Não basta saber que Jesus veio para dar vida.
É preciso aprender como viver essa vida sem ser consumido pelo peso interior que tantas pessoas carregam.